É alguma distração que eu tive ali mesmo. O ônibus estava parado ali. Eu sabia que eu tinha que embarcar nele. Eu estava com uma bolsa de mão, essas bolsas de mão, com algumas coisas, bolsa tipo bolsa de viagem de mão, né? Algumas coisas ali, já tudo ali pronto, já aguardando o ônibus. Sabia que estava parado ali, mas não sabia que estava na hora dele sair. Ele estava parado ali, aguardando os passageiros, e eu era uma dessas. Algumas pessoas já tinham entrado, mas eu não sabia, por algum milésimos de segundos de distração, ele começou a mover as rodas e dar sinal que ia fechar a porta. E aí aí eu vi, né, despertei assim, no sentido de despertar mesmo, né, no sentido de perceber que eu tinha que estar ali naquele ônibus, que eu não podia perder de jeito nenhum. Mas quero lhe contar um breve sonho que eu tive nessa madrugada. Um sonho meio angustiante, sabe? Eu sonhei, entre outras coisas, tem aquelas coisas que a gente não se lembra, mas a parte que me chamou a atenção foi que tinha aquele ônibus grande de viagem, aquele ônibus bem grande, luxuoso, o último modelo, né? Esses modelos mais modernos, aquele bem alto, mas era um ônibus de viagem, de luxo. De luxo assim, que eu digo por fora, né? Aquela aparência boa, aquele ônibus novo. E eu sabia que eu tinha que pegar aquele ônibus. Aí, não sei como, se eu me distraí um pouco. Eu estava ali no ponto e tudo, aguardando e tudo, mas por um minuto, uma coisa muito rápida, milésimos, né, de minutos, de segundos, melhor. É alguma distração que eu tive ali mesmo. O ônibus estava parado ali. Eu sabia que eu tinha que embarcar nele. Eu estava com uma bolsa de mão, essas bolsas de mão, com algumas coisas, bolsa tipo bolsa de viagem de mão, né? Algumas coisas ali, já tudo ali pronto, já aguardando o ônibus. Sabia que estava parado ali, mas não sabia que estava na hora dele sair. Ele estava parado ali, aguardando os passageiros, e eu era uma dessas. Algumas pessoas já tinham entrado, mas eu não sabia, por algum milésimos de segundos de distração, ele começou a mover as rodas e dar sinal que ia fechar a porta. E aí eu vi, né, despertei assim, no sentido de despertar mesmo, né, no sentido de perceber que eu tinha que estar ali naquele ônibus, que eu não podia perder de jeito nenhum. Então não tinha mais como correr para frente da porta, que ainda não tinha se fechado, mas estava já se fechando. E aí eu bati na traseira. Sabe quando você quer bater na traseira do ônibus? Motorista, para aí, pá, 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 né? Aquelas coisas. Já vi muito isso, as pessoas fazendo. Aí o motorista dá aquele freio, aguarda aquele passageiro. Quando ele quer, né? Quando é um motorista bom, de boa vontade, ele ainda dá aquela paradinha e aguarda o passageiro subir. Foi o que eu fiz, que eu fui bater no ônibus, aquela rodona grande de viagem, estava naquela parte de trás, fui bater e com a minha mão, com o meu braço direito segurando aquela mala não, aquela bolsa de viagem, e com o braço direito ia bater com toda a força no ônibus de trás para dar aquela pancada para o motorista sentir e gritar, pedindo para ele parar. Você acredita que meu braço direito ficou adormecido e eu não conseguia movimentar, não conseguia, ficou como em câmera lenta, né? Movimentos bem devagarzinho, não conseguia ter movimento, paralisou. E a minha voz também não saía forte, igual quando a gente tem pesadelo, que a gente quer gritar e não sai voz, que a gente quer correr, parece que às vezes não tem velocidade na perna, não tem força. Quase igual, uma sensação bem parecida, sabe? Que meu braço não se moveu para bater, quando se movia em câmera lenta devagarzinho, e meu ônibus já saindo. E eu queria gritar, motorista, algo assim, e a voz saía muito baixinha. Mas milagrosamente, eu não sei o que aconteceu, que eu acredito que foram os passageiros lá de dentro, que já estavam a salvo, assim, perceberam, ou alguém de fora também que precisava entrar ali, ou ambos, né?
algo misterioso, alguém alertou esse motorista que tinha alguém tentando entrar e não conseguia pedir socorro, não conseguia pedir para ele parar. Alguém percebeu aquela situação, porque não tinha nada que eu pudesse fazer. Horrível a sensação. Mas alguém, não sei se os passageiros que já estavam vendo alguém de fora percebeu, pediu o motorista parar e alertou que tinha uma pessoa com a mala na mão, quer dizer, com a bolsa de bagagem na mão, né? E que queria entrar e não conseguia. Aí ele parou. Aí ele parou porque já estava em pequeno movimento já para sair. E ele já estava fechando a porta e a porta reabriu. E ele parou e ele esperou eu subi. Mas, meu Deus, irmão, que alívio, que sensação boa, agradável da gente conseguir algo que já estava considerado perdido, a gente conseguir uma segunda chance, vamos dizer assim. E eu subi. Lá dentro teve outros detalhes, mas foi tudo bem. O importante é que eu consegui entrar nesse ônibus e embarcar. Ai, irmã, é tão maravilhosa essa sensação. Não sei se esse ônibus, essa situação toda, está relacionado com a retirada da noiva, com o arrebatamento. Mas todos esses sonhos que nós sonhamos com o ônibus, quase todos têm a ver, o ônibus, o avião, né? Quase todos têm a ver com a retirada da noiva, com o arrebatamento. Eu creio que Deus teve compaixão de mim e mostrou ali para mim que não era pela minha força ou pelo que eu pudesse fazer que eu não ia mudar nada, foi pela misericórdia dele mesmo. E talvez, né, as pessoas que viram, que falaram para o motorista ter um pouco mais de paciência e esperar por mim, essas pessoas eu creio que são os irmãos que intercedem por nós. Por isso que nós devemos muito orar, clamar pelos nossos irmãos, porque nós não sabemos as dificuldades que nossos irmãos passam, amém? Mas Deus, ele ouve as orações dos justos, amém? Porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Vamos continuar orando uns pelos outros, irmãs.